Estamos vivendo um período único da história humana, onde uma pandemia, em plena era digital, tem isolado pessoas no mundo todo. A partir disso, casas de shows, bares e cinemas encontram-se fechados por tempo indeterminado, o que fez com que diversos filmes tivessem suas estreias adiadas. Por conta desses adiamentos, empresas como Netflix e Amazon Prime têm aproveitado para lançar filmes novos em seus catálogos, buscando suprir a necessidade de um público sedento por lançamentos. Pegando a Netflix como exemplo, 3 lançamentos recentes chamaram a atenção do público, tornando-se grandes sucessos na plataforma. O primeiro foi o espanhol O Poço, que inclusive tem vídeo aqui no canal. O segundo foi também o espanhol A Casa. O último dessa trinca foi O Milagre na Cela 7, filme turco que é um remake de um filme sul-coreano lançado em 2013. Desde sua estreia em março de 2020, como aponta o Google Trends, o filme tem sua pesquisa na plataforma crescido exponencialmente. Até aí, nada demais. Afinal, com o Poço aconteceu o mesmo fenômeno. O que realmente chama a atenção é a forma como esse filme tem sido recomendado. Dificilmente você verá alguém falando desse filme sem citar o fato do filme ser triste, de fazer chorar e de emocionar até o ser humano mais desalmado. Esses adjetivos atribuídos ao filme, se é que podemos chamar isso de adjetivos, fez dele um estrondoso sucesso entre os quarentenados que ao final do filme se sentem compelidos a recomendá-lo, sempre ressaltando não a sua qualidade, que na real é bem escassa, mas sim o fato do filme ser, digamos, triste pra caramba, o que de fato é. Milagre na Cela 7 é feito para fazer o espectador chorar. O filme desarma o público com cenas fofas e um cenário bucólico, para criar um conforto com personagens carismáticos, frágeis e vulneráveis, para depois derrubá-lo com as mais tristes tragédias. Acho que vale aqui apresentar uma sinopse básica do filme. O longa se passa em um vilarejo da Turquia na década de 1980 e gira em torno de Memo, um rapaz com atraso cognitivo oriundo de uma deficiência intelectual que vive com sua filha Ova e sua mãe Fatma. Com isso, sua filha é vítima de bullying na escola pelo fato de seus colegas debocharem da condição de seu pai. Algo bem similar ao que acontece no filme Uma Lição de Amor de 2001, estrelado por Sean Penn, Michelle Pfeiffer e Dakota Fanning. Após um acidente, Memo é condenado à morte injustamente pelo assassinato de uma menina. Isso o distancia de sua filha e faz com que ele precise provar a sua inocência o mais rápido possível e assim se livrar da pena de morte. Já observamos aqui pela sinopse diversos elementos com forte carga emocional. Relação entre pai e filha, ameaçada por uma injustiça, criança sofrendo com a ausência dos pais, idosa sofrendo pelo filho, maus tratos impostos a alguém vulnerável e uma constante sensação de injustiça para com alguém incapaz de se defender sozinho. Diante de todos esses elementos, nossa empatia quase que automaticamente nos conecta à história, pelo menos a princípio, fazendo-nos quase que sentir aquela dor. Junte a isso, atores e atrizes carismáticos, uma criança linda com os olhos enormes, afinal, precisamos ver as lágrimas se formando em seus olhos, né? E uma trilha sonora bem melancólica, carregada e sempre presente. Então teremos a receita para o choro coletivo. A pergunta que fica agora é: por que gostamos tanto de filmes tristes? Com qualquer busca no Google por filmes tristes, encontraremos uma série de listas com diversos filmes que provavelmente nos farão chorar, o que mostra o grande interesse do público em consumir esse tipo de conteúdo. Alguns são ótimas obras como O Quarto de Jack de 2015, Amor de 2012, Toy Story 3 de 2010, A Lista de Schindler de 1993, Túmulo dos Vagalumes de 1988 e A Escolha de Sofia de 1982. Outros são mais conhecidos por cenas específicas de muito choro, como Meu Primeiro Amor de 1991, que nem é um filme tão triste assim, até que uma tragédia acontece e quando menos espera, estamos em lágrimas. Outro filme que não é exatamente triste, mas tem uma das cenas mais memoráveis e tristes da história do cinema é O Rei Leão de 1994. Todos esses filmes citados e alguns outros contidos nessas listas têm algo em comum. Dificilmente alguém falará deles sem mencionar o fato de serem filmes tristes. É verdade que em alguns desses casos,
O filme ser triste é apenas um detalhe da história ou mesmo está presente em apenas uma cena. Mas o ponto aqui é que, em outros casos, o filme ganha projeção não por sua qualidade, mas pelo fato de ser triste. E podemos levantar 3 causas para isso acontecer: a causa química, a causa psicológica e a causa narrativa. Causa química. O choro causado quando estamos diante de uma cena triste é resultado de um efeito químico em nosso cérebro que libera doses de endorfina. Essa substância tem um efeito anestésico e funciona como uma espécie de calmante ou um relaxante muscular que alivia a tensão e a dor que sentimos com aquelas cenas tristes. É como se essa substância compensasse a dor causada pela nossa empatia com aquela personagem. Segundo Robin Dunbar, professor de psicologia evolucionista na Universidade de Oxford, que liderou uma pesquisa sobre o tema publicado na revista Royal Society Open Science, nossa afinidade com o drama pode ter gerado um sentimento de ligações sociais, mas ele acrescenta que seu estudo não pretende dizer que esse fator químico, a endorfina, é a única razão pelo qual nós gostamos de filmes emotivos, mas acredita-se que essa seja uma razão importante para nosso prazer ao consumir filmes tristes. O estudo do professor Dunbar ainda conclui que os efeitos anestésicos e relaxantes produzidos pela endorfina é similar ao efeito causado pelo riso. É o alívio da tensão gerada que gera essa sensação de bem-estar. Por isso é muito comum que após um período de reflexão sobre um filme triste que acabamos de assistir, tenhamos uma sensação de conforto, de contentamento. Mas pode existir um outro motivo para essa sensação: causa psicológica. Um estudo liderado pela pesquisadora Sylvia Knobloch Westerwick e publicado no periódico Communication Research mostra que quando filmes trágicos abordam temas como amor eterno, perdas e desilusões, isso pode levar o espectador a pensar sobre seus próprios entes queridos, chamando a atenção para aspectos positivos da sua própria vida. O estudo usou como exemplo o filme Desejo e Reparação, de 2007, dirigido por Joe Wright, que acompanha a vida de 2 jovens amantes que são separados por causa de uma mentira inventada. Porém, quando seus caminhos se cruzam novamente durante a Segunda Guerra Mundial, surge uma nova esperança de reatar os laços perdidos. O estudo foi conduzido da seguinte maneira: antes e depois da exibição do filme, os participantes tiveram que responder a várias perguntas que mediam o quanto eles estavam felizes com sua vida. Também tiveram que dizer antes, depois e 3 vezes durante o filme em que grau eles sentiam determinadas emoções naquele momento, inclusive a tristeza, que é a emoção base da pesquisa. O resultado, segundo Sylvia, foi que os participantes que demonstraram uma tristeza crescente enquanto assistiam ao filme foram mais propensos a escrever sobre pessoas reais com quem eles haviam tido algum tipo de relacionamento íntimo. Isso, por sua vez, aumentou a felicidade desses participantes após a exibição. A pesquisadora concluiu o estudo dizendo: as pessoas parecem usar dramas como uma forma de refletir sobre os relacionamentos importantes de sua própria vida, e que isso pode ajudar a explicar por que filmes tristes são tão populares apesar da tristeza que induzem momentaneamente. É bem possível que após assistirmos a Milagre na Cela 7, por exemplo, passemos a refletir sobre nossas relações entre pais e filhos ou entre netas e avós. Naturalmente que isso vai depender muito da nossa relação com o próprio filme, mas ainda que esses 2 motivos não sejam suficientes para alguém gostar de um filme triste, temos uma terceira causa: causa narrativa. Geralmente, quando pensamos em um filme triste, não somos remetidos a histórias fantasiosas baseadas em um mundo inexistente. E mesmo quando pensamos em histórias como a ficção científica Questão de Tempo, de 2013, ou as animações Toy Story 3, de 2010, ou Rei Leão, de 94, o que faz com que nos emocionemos com a história é justamente os elementos mais comuns às nossas relações. Mesmo quando o filme trata do intangível, como é o caso de Divertidamente, de 2015, somos remetidos aos sentimentos com os quais convivemos o tempo todo. Histórias assim são confortáveis, pois quase sempre nos remetem a situações e sentimentos com os quais convivemos diariamente. É muito mais fácil nos conectarmos com histórias reais, com relacionamentos e sentimentos comuns a nós, do que com heróis com roupas coloridas e poder de voar, ou mesmo por histórias de carros que voam e se transformam em robôs gigantes. Naturalmente que nem é o objetivo dessas obras de ação e aventura nos fazerem chorar, porém, quando falamos de filmes tristes,
Estamos falando de filmes que nos tocam, que nos conectam, que nos acolhem. Mais importante do que essas 3 causas é o fato de que filmes tristes, dramáticos ou românticos nos fazem imergir na história, seja pela endorfina, pela empatia ou pelo conforto. Gostar de filmes tristes não é um sinal de fraqueza, depressão ou desesperança. Às vezes, pode ser até mesmo o contrário. Então, chore mesmo. E se quiser algumas recomendações de filmes para chorar, deixarei aqui na descrição desse vídeo algumas listas de filmes tristes e a minha lista com os meus 10 filmes tristes preferidos. E aí, gostaram do vídeo? Antes de encerrar, eu gostaria de pedir 2 coisinhas. A primeira é para compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas possível, principalmente para aquela pessoa que te indicou Milagre na Cela 7. A segunda é para comentar aqui embaixo qual o filme mais triste que você já assistiu e por que ele é tão triste. Eu vou escolher uma das indicações para fazer uma análise do filme, então comenta lá. Ficamos por aqui e nos vemos no próximo vídeo.